Olá, me chamo Jéssica Pereira da Silva, estou cursando a disciplina de Biologia do Desenvolvimento e venho aqui para falar sobre desenvolvimento em anfíbios, peixes, aves e mamíferos. Clivagem. O que é a clivagem? Em embriologia, cada uma das divisões iniciais do zigoto, segundo as definições de Oxford. Clivagem. A célula diploide gerada, o zigoto, sofre divisões mitóticas sucessivas, sem a fase de crescimento do ciclo celular. Essas divisões são denominadas clivagens, e as células geradas são os blastômeros. Nesse período, portanto, não há aumento do volume total do embrião. Eis aí o mapa conceitual da classificação da clivagem, segundo a quantidade e distribuição de vitelo. Eis as clivagens: total ou holoblástica, que tem a igual e a desigual, e a clivagem parcial ou meroblástica, que tem a discoidal e a superficial. A clivagem total ou holoblástica, a citocinese, divide totalmente o embrião. A primeira clivagem do ovócito ocorre de polo a polo, dando origem a duas células, de igual tamanho. Este tipo de clivagem também é chamada clivagem meridional. A segunda clivagem se dá no mesmo sentido, porém perpendicular à primeira, originando 4 blastômeros. A terceira clivagem é no plano horizontal ou paralelo ao equador do ovócito, sendo basicamente um corte equatorial, dividindo cada um dos 4 blastômeros existentes em componentes superiores e inferiores, sendo assim 4 no polo animal e 4 no polo vegetal. Eis as segmentações holoblásticas. Igual são as primeiras clivagens que dividem o zigoto em blastômeros de igual tamanho, que ocorrem em ovos como o oligolécitos. O holo significa total divisão, se divide completamente, tanto na parte vegetal quanto na parte animal. Porque a segmentação holoblástica tem a desigual? A desigual, que ocorre em anfíbios, tem as divisões mitóticas das células filhas oriundas do hemisfério animal, que são mais rápidas do que aquelas do hemisfério vegetal, e o maior número de células, bem como o menor tamanho destas, é encontrado, que ocorre em ovos mesólices. Essa diferenciação se encontra no tamanho das células, sendo os maiores chamados de macrômeros e os menores micrômeros. Continua sendo holo, porque elas se dividem completamente. Já a segmentação meroblástica é a clivagem que se restringe a uma pequena região do citoplasma sem vitelo. Eis a discoidal, que ocorre em peixes, répteis e aves, a bilateral e a segmentação superficial. A discoidal ocorre em uma área em disco dos ovos telólicetos de aves e peixes. A segmentação meroblástica, ela se divide apenas pela metade, apenas pela região animal. A segmentação superficial ocorre na superfície dos ovos centrólices da maioria dos artrópodos. O padrão de clivagem é afetado também pela orientação do aparelho mitótico. Neste padrão de clivagem encontramos 2 tipos. Lá em cima seria a discoidal e a bilateral, e abaixo a segmentação superficial. A tabela mostra o resumo dos tipos de clivagem nos diferentes grupos de animais. Os grupos dos animais nematódeos têm o tipo de ovo oligolécito, o tipo de clivagem total, igual e rotacional. Mas o que nos interessa é os anfíbios, os peixes, os répteis, as aves e os mamíferos.
os tipos de ovos quanto à distribuição de vitelo. Os ovos podem ser classificados de acordo com a quantidade e distribuição do vitelo. Os ovos oligolécitos possuem pouco vitelo, é homogêneo ou quase homogeneamente distribuído pelo citoplasma. Ocorre em quinodermos e cefalocordados, plateumintes, nematódeos, anelídeos e moluscos. Já o heterolécito ou mesolécito tem muito vitelo. Sua distinção entre polo animal, que contém o núcleo, e polo vegetativo, que contém o vitelo, é ocorrente em peixes, em apenas alguns, e os anfíbios. O telolécito ou megalécito são os óvulos grandes com muito vitelo no polo vegetativo, com nítida separação entre o citoplasma sem vitelo e o citoplasma rico em vitelo. Ocorre em alguns peixes, répteis e aves. No centrolécito, o vitelo ocupa praticamente toda a célula, ficando a porção do citoplasma sem vitelo reduzida a uma pequena região na periferia da célula e junto ao núcleo, ocorrência em insetos. O alécito, na maioria dos mamíferos, o óvulo é praticamente desprovido de vitelo, podendo ser considerado como um óvulo alécito, embora também possa ser chamado de óligo ou isolécito, que ocorrem na maioria dos mamíferos. Eis uma imagem com embriões que mostra a similaridade nos estágios iniciais do desenvolvimento. Na A podemos ver o embrião do humano, na B de um marsupial, na C de uma ave, da D de um réptil e da E de um peixe. Esses desenhos mostram a clivagem discoidal em aves. Os blastômeros livres da área pelúcida originaram o embrião, enquanto a área opaca acredita-se que não se encontra comprometida com a formação do embrião, mas em tornar o vitelo aproveitável para o crescimento do germe. Eis uma representação do início da clivagem de uma rã, de uma anfíbia. O processo de clivagem no ovo da rã temporariamente inicia 2 horas e 30 minutos após a fecundação a temperatura de 18 graus Celsius. As clivagens iniciam no polo animal, para onde o fuso mitótico é deslocado devido à presença de vitelo no polo vegetal. O processo todo de clivagem demora cerca de 24 horas a 18 graus Celsius. A clivagem é total, desigual e bilateral. Durante as clivagens, os blastômeros diferenciam-se em tipos celulares distintos. Nesse período, as células geralmente não mudam sua posição, mas, depois da blástula formada, tornam-se móveis e migram, estabelecendo folhetos embrionários. Esse processo é a gastrulação. Nas esponjas nasquinidárias, há 2 camadas germinativas, a ectoderme e a endoderme. E são, portanto, diploblásticos. Os demais animais são triploblásticos, isto é, possuem 3 camadas germinativas, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Sobre a gastrulação, são células embrionárias que se multiplicam e se organizam, formando a gástrula, caracterizada por um tubo digestório primitivo dos 3 folhetos germinativos, que acabou de ser dito, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. A blástula consiste de numerosas células onde a posição foi estabelecida durante a clivagem. Durante a gastrulação, essas células ganham novas posições e novas células vizinhas, bem como o estabelecimento do plano corporal a partir da formação das camadas germinativas, ectoderma, endoderma e o mesoderma. A ectoderma, ectos por fora e derma em pele, origina a epiderme e seus anexos e o tecido nervoso. A mesoderme, meso, meio,
dá surgimento ao epitélio que reveste os vasos e as cavidades, ao tecido conjuntivo e ao tecido muscular. A endoderme, de endo, dentro, diferencia-se no epitélio dos sistemas digestivos e respiratório. A clivagem representa a série de divisões mitóticas, extremamente rápidas após a fertilização, quando o citoplasma do ovo é dividido entre as pequenas células chamadas de blastômeros. Ao conjunto destes blastômeros se denomina blástula. Após a diminuição da velocidade mitótica dos blastômeros, estes se movimentam e mudam suas posições em relação aos seus vizinhos. Essa reorganização dos blastômeros é chamada de gastrulação. Então se diz que o embrião se encontra no estágio de gástrula. Como resultado destes acontecimentos, o embrião forma as 3 camadas germinativas: ectoderma, endoderma e mesoderma. Neste processo de reorganização e formação das camadas germinativas, as células interagem umas com as outras, se organizando para formar os tecidos e órgãos. Desta maneira, vários órgãos possuem células de mais de uma camada germinativa, não sendo incomum que algumas regiões externas sejam derivadas de uma camada, enquanto que as internas de outra. Em espécies nas quais o indivíduo nasce a partir de um ovo, essa não se encontra sexualmente maduro, portanto precisa passar por fases até chegar à maturidade e se tornar sexualmente maduro. A gastrulação geralmente envolve a combinação dos seguintes movimentos celulares: a epibolia, a extensão, invaginação, involução, ingressão e delaminação. O conjunto destes movimentos é denominado de movimentos morfogenéticos. O movimento de epibolia as células sofrem um achatamento no seu eixo ápico-basal e as células mais baixas proporcionam a expansão de toda a camada. Esse movimento é típico à gastrulação de anfíbios, quando os micrômeros do polo animal que se dividem mais rapidamente escorregam e recobrem os macrômeros do polo vegetal. A interiorização do endodermo, nesse caso, é passiva. O movimento de extensão. As camadas estratificadas de células tornam-se delegadas ao longo de um eixo. Neste caso, as células perdem contato com as células vizinhas e estabelecem contato com outras células. Este movimento pode ser convergente. Neste caso, as camadas celulares formadas em locais distintos convergem para o mesmo ponto. Este mecanismo pode ser observado quando da formação da mesoderme axial dos anfíbios e anfióxicos, onde as células dos lábios laterais do blastóporo convergem e alongam-se de cada lado da notocorda. A invaginação consiste em um dobramento para dentro de um conjunto de células. A cavidade interna, ou blastocele, vai sendo obliterada à medida que a cavidade externa se forma. Os limites externos do arquêntoro constituem o blastóporo e a camada externa originará o ectoblasto e a interna o endoblasto. Nesse caso de movimentos, as células mudam suas formas apicais e basais, mas não perdem os contatos laterais entre si. Já o movimento de involução ocorre quando uma camada em expansão dobra-se mesma e forma uma segunda camada que continua seu desenvolvimento em sentido contrário ao da primeira. A formação da mesoderma a partir da linha primitiva que se expande por debaixo do ectodermo. Nas aves e mamíferos, a penetração da notocorda pelo lábio dorsal e a progressão sucessiva sob a placa neural presuntiva dos anfíbios caracterizam este movimento. Já no processo de ingressão, através desse movimento, as células mudam de forma, assumindo aspecto de garrafa. Desprendem-se das suas vizinhas e migram ativamente para o interior do embrião. Esse movimento é bem observado durante a formação do mesênquima primário do ouriço do mar. A delaminação.
Uma camada de célula sofre divisão celular formando duas camadas mais ou menos paralelas, que também podem dar origem a uma cavidade ou então diferenciar-se para formar outras estruturas diferentes do organismo. Já o movimento de involução ocorre quando uma camada em expansão dobra a si mesma e forma uma segunda camada que continua-se em desenvolvimento em sentido contrário da primeira. A formação da mesoderme a partir da linha primativa que se expande por debaixo do ectoderme. Nas aves e mamíferos, a penetração do notocorda pelo lábio dorsal e a progressão sucessiva sobre a placa neural presuntiva dos anfíbios caracterizam esse movimento. A gastrulação em anfíbios. O território presuntivo do endoblasto invagina-se por embolia de forma passiva pelo lábio ventral, sendo empurrada pelo movimento de epibolia do ectoblasto cutâneo. O endoblasto é o primeiro a iniciar a formação e o último a completar. O ectoblasto neural se estabelece por epibolia e convergência situando-se logo acima do notocorda. A pequena abertura restante originará o ânus. Em nosso exemplo, usaremos a gastrulação em anfíbios. O processo de gastrulação leva a uma reorganização da estrutura do embrião. As células do polo vegetativo invaginam-se pela blastópora, ocupando o interior do germe. As células do polo animal escorregam por todo o embrião, recobrindo totalmente para formar sua camada cobertora externa. É de fundamental importância também a interiorização da cordomesoderma. No final da gastrulação, o germe está constituído por um sistema de folhetos germinativos encaixados ou sobrepostos. A gastrulação em mamíferos. Muito semelhante ao que ocorre em répteis e aves, nesses animais ela ocorre somente na região do epiblasto. O epiblasto pode ser mapeado conforme os territórios presuntivos. Nesta imagem da gastrulação, desse esquema, temos o epiblasto, trofoblasto, vesículas amnióticas. Todos os tecidos, órgãos e sistemas do embrião terão origem dessas estruturas. Nesse momento, forma-se a linha primária, primitiva, que vai aumentando em extensão até atingir as células do território presuntivo do endoblasto, que também passam a constituí-lo. Então, chegam ao território presuntivo do mesoblasto notocordal. Nesse momento, cessou a progressão celular formando um amontoado de células denominado nó de hamster. Já a gastrulação dos peixes transformará a blástula em gástrula, que apresenta o plano básico do adulto, um pequeno espessamento. Aparece na periferia da blástula, mais acentuado onde será a extremidade posterior do embrião, fazendo surgir o lábio dorsal do blastóporo. Uma contínua proliferação celular faz com que as células do polo animal movam-se para o lábio dorsal do blastóporo e para dentro dele no processo chamado involução. Já a gastrulação em répteis e aves são os amniotes, ancestrais como os tubarões, desenvolveram um ovo rico em vitelo e defrontaram-se com problemas semelhantes com relação à gastrulação. Porém, o desenvolvimento de um ovo macrolécito ocorreu independente nos dois grupos, e as soluções encontradas foram diferentes, como se observa atualmente nos répteis e nas aves. A solução dos amniotes difere mais radicalmente do tipo primitivo do que a dos elasmobrânquios. Em peixes cartilaginosos, ocorre a invaginação de tecidos endodérmicos no bordo do blastodermo, sendo que esta área marginal é utilizada como lábio de blastóporo. Os amniotes utilizam o bordo, o disco para formar o ectodermo e provavelmente o endoderma extraembrionário. Mas a formação do mesoderma e
central da área de formação do embrião. Além disso, com relação à distribuição das áreas pressupostas na superfície do blastoderma, nenhuma área endodérmica específica pode ser identificada experimentalmente. Uma parte do endoderma pode ser formada por delimitação. Formações dos eixos direita e esquerda. O eixo dorsal ventral é crítico para a formação do hipoblasto e para o desenvolvimento posterior do embrião. O papel do pH na formação do eixo dorsal ventral no embrião, proteína ou albumina. E eis o resumo. Os anfíbios possuem um ovo do tipo mesolécito hidrolécito, que apresentam clivagem holoblástica radial, com formação de macrômeros e micrômeros, formação de uma blástula do tipo celoblástula excêntrica. A gastrulação ocorre através dos movimentos de invaginação e epibolia. São animais triblásticos, são deuterostômios, possuem desenvolvimento indireto com a presença da larva girino, que possui morfologia e fisiologia diferente dos adultos. Os peixes possuem um ovo do tipo megalécito, telolécito. Apresentam clivagem meroblástica do tipo discoidal e formação de uma blástula do tipo discoblástula. A gastrulação ocorre através dos movimentos de epibolia, involução, convergência e extensão. São animais triblásticos, que possuem desenvolvimento indireto. As aves possuem um ovo do tipo megalécito, telolécito, que apresentam clivagem meroblástica do tipo discoidal e formação dos movimentos de imigração e delaminação. São animais triblásticos que possuem desenvolvimento direto. Os mamíferos eutéricos possuem ovos do tipo de ovo oligolécito, que apresentam um modelo de clivagem holoblástico rotacional e a formação de uma blástula denominada blastocisto. O blastocisto implanta no endométrio uterino e origina um embrião inicial formado por duas camadas, o epiblasto e hipoblasto. Na gastrulação se forma no epiblasto a linha primitiva e no nó de Hansen, que leva à formação de uma gástrula tridérmica. Esta gástrula achatada sofre dobramentos e forma um embrião com corpo tubular, semelhante ao que ocorre nas aves. Eis aqui um mapa conceitual de um pouco sobre a clivagem, sobre holoblásticas e meroblástica. Eis a referência bibliográfica e muito obrigada.